Mas, irmãos, nós vamos terminar aqui o Salmo 23, falando do pastor perfeito que nós temos, que é Deus, que cuida de nós. Acredito que Deus está pastoreando os irmãos nesse momento, cuidando dos irmãos. E nós temos que obedecer o que Cristo falou. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu sou o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tudo o que pedides em meu nome, crendo, recebereis. Quem crê em mim, fará as obras que eu faço e maiores ainda, porque creio de fato em Cristo como Cristo é. Então é importante que nós nos aproximemos das Escrituras, Antigo e Novo Testamento, e compreendamos que as Escrituras, ela está falando de Cristo. Deus o Pai se revela no Filho para nós, e por meio das Escrituras Sagradas. Então é importante que nesse momento de calamidade nós nos apeguemos ao Senhor. Quero também lembrar os irmãos que, mesmo eu tenha falado em áudios ou vídeos anteriores, né, que eu não sou profeta e que não ia dar um de profeta, ficar pegando alguns textos, interpretando e dizendo que... Mas uma coisa é verdade que a Bíblia nos ensina, que nos últimos dias, né, próximos da vinda de Cristo, muitas coisas iriam acontecer, como terremotos, maremotos, guerras, fome, pestes. Então, o que está acontecendo hoje para nós não é novidade, e como crentes nós estamos certos disso porque as Escrituras nos alertam a respeito disso. Então, por isso que nós não precisamos ficar desesperados, porque a Bíblia não engana ninguém e ela diz a verdade. Mas também nos ensina como é que nós lidamos com isso. Como é que nós podemos tratar cada assunto que Deus trouxer sobre nós, sobre a terra, né, sobre o Brasil, sobre o mundo. Como é que Deus quer que nós vivamos apesar dessas coisas. Então, dizendo isso para os irmãos e dizendo que o nosso pastor está no controle desse mundo que ele criou. Eu quero ler algo com os irmãos aqui, para realçar mais ainda o que nós estamos falando aqui do Salmo 23. Nós temos um símbolo de fé chamado Confissão de Fé de Westminster, e eu tenho me dedicado esses últimos anos de ministério a estudar esse símbolo, a maneira que esses homens do passado elaboraram essas verdades a partir das Escrituras, e tem me ajudado muito. Então, no capítulo 2, falando sobre Deus, aqui está falando das três pessoas da Trindade, né? São iguais em todas as coisas. Então, diz assim: há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo segundo o conselho de sua própria vontade, que é reta e imutável, para a sua própria glória. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam. E, contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado. De modo algum terá por inocente o culpado. Na outra parte diz assim: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si, para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele e por ele e para ele são todas as coisas. E sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que, para ele, nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhes são devidos todo culto, todo serviço e toda obediência que ele houver por bem requerer deles. Que declarações teológicas maravilhosas. Esses homens, durante um período de tempo, em oração, meditação,
elaboraram essas declarações teológicas que nós temos como símbolo de fé. E na medida que nós vamos estudando isso, nós percebemos que de fato eram teólogos, né, eram pastores, homens comprometidos com Deus e com as Escrituras, porque tudo que eles trazem aqui é o que as Escrituras declaram. Então é o nosso símbolo de fé que nós temos na nossa igreja, e é importante que a gente sempre volte para ele para estudar. Então eu faço essas abertura com essa leitura e dizendo então que isso que eu li aqui tem a ver com o nosso pastor do Salmo 23. Deus é tudo isso aqui, que a confissão de fé então nos traz. Lembrando que essas declarações teológicas, essas proposições aqui, elas são frutos de estudo das Escrituras Sagradas. Eles compreenderam pela Bíblia, e quando a gente vai estudar essas verdades aqui, a gente vai ver que é exatamente isso mesmo, né? Fala a respeito do ser de Deus. Do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o verso de número 5, né, que nós paramos, e o verso 4 do Salmo 23 diz assim: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu fico pensando aqui, irmãos, o crente tem inimigos. O mundo é o nosso inimigo, Satanás é o nosso inimigo. Todos aqueles que lutam contra Deus, que odeiam a Deus também, vão odiar os crentes. Então nós temos inimigo. Como Davi teve inimigo, as nações que estavam ao redor ali, quando Davi assume, né, o reino e ele continua a conquista, né, aí já ampliando mais as fronteiras de Israel. Então ele tinha inimigos que estavam fora da nação e dentro da nação. E dentro da própria família de Davi ele tinha inimigos. Mas observe que é interessante que a maneira que Davi descreve isso aqui, ele diz assim, ó: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Eu fico pensando assim numa figura que os seus inimigos estão planejando, arquitetando, né, se preparando para te atacar, e você está vendo aquela legião de inimigos vindo ao seu encontro, e você, diante de uma mesa farta, né, comendo e bebendo ali, desfrutando, e olhando para os seus inimigos e sendo derrotado, ou melhor, eles sendo derrotados, sem que você faça nada. Parece que é essa imagem que Davi descreve, de um Deus que batalha, que luta por ele, e destrói os seus inimigos, sem mesmo que ele levante um dos seus dedos. Nós temos lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Por que somos mais do que vencedores? Porque Cristo batalhou por nós, Cristo lutou por nós, Cristo venceu tudo por nós. Cristo venceu a ira de Deus, ele aplacou a ira de Deus. Cristo venceu Satanás, Cristo venceu a morte, sem que nós fizéssemos nada. Cristo conquistou todas as bênçãos para nós, sem que nós fizéssemos nada. Cristo conquistou para nós o direito de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele, e de reinarmos com Ele por toda a eternidade, sem que nós fizéssemos nada. Não é algo maravilhoso isso? E assim Davi está descrevendo sobre ele. É interessante que em Isaías 53 há uma parte que é dito que ele repartirá os despojos com os poderosos. Então veja bem, é Cristo que está sendo humilhado, é Cristo que está sendo moído, é Cristo que está sendo ferido, é Cristo que está sendo enfermado por Deus, né? Então o Pai está moendo, mas depois é dito que depois desse momento ele há de repartir os despojos com os poderosos. Mas a expressão poderosa ali, se a gente continuar lendo o texto, nós vamos ver ali que fala que ele se enfermou em nosso lugar, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, mas nós, o castigo que nos traz a paz e tal. Então é possível que essa referência aos poderosos seja aquelas pessoas por quais Cristo estava sofrendo, morrendo. E aí então ele conquista tudo e reparte com essas pessoas por quem ele morreu, por quem ele foi o sacrifício, reparte todas as bênçãos que ele conquistou da parte de Deus o Pai, sem que nós fizéssemos nada.
Parece que é esse o quadro que Davi descreve aqui. Então, irmãos, nós temos um Deus que luta por nós, que conquista por nós, e que sem que nós fizéssemos nada, Ele nos abençoa. Nos dá tudo que nós não merecemos, mas Ele nos dá, por amor a Ele mesmo. E Ele mesmo é que conquista isso para nós. Esse é o pastor que você tem. Esse é o pastor que eu tenho. Em Efésios, Paulo diz que nós somos enriquecidos com toda a sorte de bênçãos espirituais. Em Hebreus, como eu falei, lá em Hebreus capítulo 4, é importante que nós leiamos ali, Hebreus capítulo 4, o autor de Hebreus ele vai dizer isso, ele diz assim, olha, tendo pois o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas antes. Foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecados. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Veja que eu fico imaginando aqui, irmãos, Cristo penetrando aos céus, escancarando as portas dos céus, escancarando aqui as portas do trono de Deus e se dirigindo até Deus e se colocando à direita de Deus, o Pai. E aí então ele mantém aquela porta aberta agora para que todo o ser humano que ele salvou, que ele conquistou, que ele comprou com seu sangue, possa também entrar diante de Deus, livremente agora. E alcançar da parte de Deus o socorro para o tempo oportuno. Isso é para você que é crente. Isso é para você que crê nas Escrituras. Isso é para nós que fomos comprados com o sangue de Cristo Jesus. Esse é o nosso pastor. Esse é o pastor que escancarou as portas dos céus. Você pode entrar nos céus direto e falar com Deus, porque Cristo garantiu isso para você. Ele intercede por nós lá. O céu está aberto para nós. Isso é o cristianismo, irmãos. Isso é o evangelho verdadeiro. Nos restaurou com Deus. Nos reconciliou com Deus. E agora somos filhos desse Deus glorioso. Esse é o pastor perfeito, que cuida perfeitamente das suas ovelhas, que está presente na vida deles e que batalha por eles. Batalha por eles. E é por isso que Paulo pode dizer que quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Ele diz, porque eu estou bem certo, que nem a vida, nem a morte, nem o presente, nem o porvir, nem poderes, nem altura, nem poderes, nem altura, nem qualquer profundidade pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estamos sendo segurados, é claro que aqui é uma linguagem figurada, eu estou tomando essa ilustração de um outro pastor que pregou, mas nós estamos sendo segurados por 6 mãos. As 2 mãos do Espírito Santo estão nos envolvendo, as mãos do Filho envolvem as mãos do Espírito Santo, e as mãos do Pai envolvem as mãos do Filho e do Espírito Santo. São 6 mãos eternas, poderosas, toda poderosas, soberanas, que está sobre nós em Cristo Jesus. Esse é o nosso pastor. Esse é o seu pastor. Esse é o meu pastor. Esse é o pastor que veio para nos dar vida em abundância. Esse é o pastor que deu a sua vida por nós. Então, irmãos, essa declaração de Davi me faz ver isso. Os nossos inimigos se armando, se tramando contra nós, planejando e tentando então nos destruir. De repente Deus, é como se Deus te chamasse e falasse, vem aqui, senta aqui. Eu vou e preparo uma mesa e te dá para você se alimentar. Ele diz, agora olha lá o que vai acontecer com seus inimigos. Todos destruídos, todos esmagados pelo poder de Deus, que é o nosso pastor e que luta por nós. Você entende isso? Você consegue perceber a profundidade disso?
que o Deus triuno está a nosso favor. E veja bem, não é porque nós temos alguma coisa de especial, não, não temos. Somos pecadores, como os demais pecadores. Mas aprove a Deus no seu conselho eterno antes que o mundo existisse. É isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios, que fomos eleitos antes da fundação do mundo, antes que existissem anjos, homens, os animais, as plantas, esse universo que nos cerca. Deus estava no seu conselho trino, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mesmo poder, a mesma glória, a mesma inteligência e sabedoria, sem que falte nele ou neles alguma coisa. Eles estavam planejando e lá eles estavam nos escolhendo e conhecendo cada um de nós pelo nome e determinando qual seria o tempo que nós iríamos nascer. Determinando como seriam as circunstâncias que nós iríamos enfrentar. E tomando consigo mesmo o compromisso de ser o nosso pastor, de nos amar, de nos salvar em Cristo, de nos selar com o Espírito Santo, de lutar por nós, sem que nós façamos, ou fizéssemos, ou tivéssemos alguma coisa que pudesse convencer esse Deus que ele tinha que fazer isso por nós. Não, ele fez isso de livre e espontânea vontade, sem ser coagido, sem ser pressionado. Não, ele fez da sua livre e soberana vontade. Ele fez isso por amor a si mesmo e por amor a você. Por amor a mim e por amor a você. Percebe isso, meu irmão? E por fim, o salmista diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Deus é bom. E é eternamente bom. Eu experimentarei, assim como todos os crentes experimentarão eternamente a bondade de Deus. Deus é misericordioso. E eternamente misericordioso. Consigo mesmo. Deus é bom para si mesmo. Deus é misericordioso para consigo mesmo. É até estranho nós falarmos isso, porque parece que a misericórdia de Deus só veio existir depois que entrou o pecado no mundo. Não, Deus sempre foi misericordioso. Eu vou falar algo aqui, irmãos, que me impressiona muito. Aquilo que Deus é para si mesmo, é aquilo que Deus também faz conosco. É claro que numa intensidade menor, porque nós não suportamos toda a bondade de Deus, mas é importante dizermos isso, que aquilo que Deus é para si mesmo, Ele também é para conosco. Então veja que essa eternidade dele, a sua eterna bondade, a sua eterna misericórdia vai seguir Davi, porque Deus é assim. E ele diz aí que então habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Possivelmente é uma referência assim, à habitação de Deus. Fico imaginando assim, né, nós recebemos visitas, né, e elas podem ficar na nossa casa uns dias, e querendo ou não, o tempo que ela começa a ficar ali, de alguma forma, começa a haver alguns atritos, não é? Porque é natural, nós temos uma rotina, e quando vem pessoas novas para nossa casa, naturalmente a rotina ela vai ficar um pouco comprometida, né? Então a gente fica meio... Tem pessoas que são sistemáticas, né? E elas têm um tipo de organização e não permite que ninguém mexa naquilo ali. E quando a gente tem visitas em casas, né, pessoas que vêm para nossa casa, a gente se alegra assim com elas, mas parece que vai chegando um momento que começa já, né, e até mesmo quando a gente está na casa de alguém, né, a gente vai para a casa de alguém e quando a gente fica ali um certo tempo, a gente também começa a ficar um pouco incomodado pelo fato de que você tem a sua rotina, tem a sua maneira de ser, então isso incomoda, né. Só que Deus não é assim. Deus tem prazer de nós estarmos com Ele, sempre. Fico imaginando Deus construindo lá um quarto, né? E lá, e dizendo assim, olha, eu fiz uma casa aqui, e você vai morar comigo agora por toda a eternidade. Jesus falou isso para os discípulos, né? Eu vou para o Pai e vou vos preparar lugar. E voltarei. Né, para levar vocês para lá. Então, Deus preparou para nós, Deus tem preparado para nós um lugar glorioso.
e vamos viver, e já começa aqui, né? E viveremos com Ele por toda a eternidade. Ele nunca vai se enjoar de nós, nunca vai se incomodar conosco, mas sempre estaremos com Ele e Ele conosco, desfrutando de uma maneira mais profunda de Deus. E é isso que Davi diz, que esse Deus é aquele que o recebe muito bem. Esse é o pastor dele, que cuida e o recebe muito bem, que o ama de todo o coração. Você é ovelha desse pastor, eu sou ovelha desse pastor. Então, irmãos, eu quero dizer para você que essa crise nossa, que nós estamos enfrentando hoje, ela não pode nos abalar, ela não pode tirar a nossa fé. Não é momento de nós entrarmos em pânico, e não precisamos entrar em pânico, porque esse é o nosso pastor, esse é o nosso Deus, esse é aquele que cuida de nós. E não importa o que aconteça, Deus continuará sendo o nosso pastor e cuidando de nós, nos amparando em todas as coisas, nos dando tudo aquilo que nós precisamos. Você é ovelha desse pastor, e esse pastor é perfeito, e ele cuidará de você. Você crê nisso? Você entende isso? Como é que está o seu coração, meu irmão, minha irmã? Ou o seu pastor é outro? Com certeza, se o seu pastor não for Deus, você vai entrar em pânico, você vai ficar ansioso, você vai começar a ficar irritado, você vai começar a arrumar briga, você vai começar a murmurar e uma série de coisas. Mas se o seu Deus é esse Deus das Escrituras, o seu coração estará em paz, porque Ele nos dá paz. O seu coração estará tranquilo, porque Ele nos traz tranquilidade. Você vai olhar para os seus inimigos e vê-los derrotados em Cristo, sem medo nenhum. Sem medo nenhum. Eu vou terminar aqui. E o versículo 11 do capítulo 16 do Salmo diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida, e na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. É isso que esse pastor nos proporciona, agora, aqui e também no porvir. Lembrando que quando o autor escreveu isso, ele não tinha morrido ainda, senão ele não ia escrever. Mas ele declara que na presença de Deus é isso. Esse pastor nos proporciona isso. E é isso que você pode experimentar hoje, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a todos vocês e que Deus nos ajude. Amém.